Olá, tudo bem? Certamente você já deve ter ouvido falar bastante nesse profeta João Batista. Mas quem realmente foi João? Eu gostaria de conversar um pouco hoje com você sobre a história desse grande profeta da Bíblia. Vamos começar falando sobre o seu nascimento. João Batista, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Mesmo antes dele nascer, um anjo Gabriel chegou ao seu pai um certo dia. O seu pai chamava-se Zacarias e ele estava prestando serviço na adoração como sacerdote que era, e ele fazia parte da ordem chamada Ordem de Abias. Essa ordem era uma forma de separação dos sacerdotes na época. Havia vários sacerdotes que se dividiam em turnos e havia essa ordem de Abias. E Zacarias estava nesse momento quando o anjo Gabriel chega até ele e fala para ele que a sua oração foi ouvida, Deus ouviu sua oração e agora iria lhe dar um filho. Mas Zacarias faz uma pergunta que aparentemente parece ser uma pergunta simples e ingênua. Ele pergunta: como eu saberei isso? Aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 18. Como eu saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade, né? Então Zacarias faz uma pergunta para o anjo do Senhor. Como que isso poderia acontecer de agora ele ser pai, sendo que ele já era velho e a sua mulher também? E o anjo não entende essa palavra dele como sendo algo normal. Ele, como um servo de Deus, como um cumpridor da palavra de Deus, como alguém que estava ali prestando culto a Deus, adoração, levando os sacrifícios do povo, deveria ser a pessoa que mais tinha fé, a pessoa que mais acreditava. E mesmo diante de um anjo, ele não acreditou naquele momento, ele teve dúvida, teve medo. Não vejo tanta diferença, de Zacarias ali naquele momento para qualquer um de nós, pessoas comuns, simples, que muitas vezes diante de tantas evidências ou de tantas ações de Deus em nossa vida, ainda acabamos tendo algum receio ou algum medo. Mas ele teve medo, fez essa pergunta imprudente e o anjo falou para ele: olha, porque você não acreditou, agora você vai ficar mudo, até o dia em que o Senhor determinar. E no versículo 20 ele diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então a história de João Batista já começa com um relacionamento ali do seu pai com Deus, né? Ele era um homem temente a Deus, mas que teve um momento, uma fraqueza da fé. Mas isso não interferiu nos planos de Deus. As nossas fraquezas, nossas dificuldades, elas não impedem que Deus cumpra a sua vontade e o seu desígnio. E o anjo disse para ele que esse menino traria grande conversão para Israel, que esse menino seria uma grande bênção para o povo e que muitas pessoas iriam se converter a Deus através dele. E assim aconteceu. João foi separado desde o ventre da sua mãe. Depois que ele nasceu, ele começou já a ir para o deserto. Aqui na palavra de Deus diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João Batista, ele cresceu nos desertos. O seu pai acabou sempre levando ele para lugares mais desertos e o treinando ali na palavra de Deus, o ensinando a palavra de Deus, mas de forma muito secreta. Eles ainda não sabiam qual era o propósito de Deus para aquele menino. Eles não tinham a plena consciência do que Deus havia reservado para ele. Mais à frente, João começa a batizar pessoas no Rio Jordão e ele prega no deserto da Judéia. Ele se veste com
pele de animais, de camelo. Diz que ele tinha um cinto, a Bíblia diz que ele tinha um cinto de couro sobre os lombos. E ele vestia roupas simples e comia gafanhotos e mel silvestre. Então João Batista era uma pessoa altamente simples, que não precisava de muito para viver. E as pessoas de várias classes sociais chegavam a ele e perguntavam para ele, publicanos, soldados, o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. E ele ensinava a cada um. Ele dizia ao soldado, olha, não aflija ninguém. Ao publicano, não peça mais daquilo que você precisa. Então ele dava as ordens, ele dava os ensinamentos, e um ensinamento marcante de João era reparta. Reparta sempre com aquele que não tem. Divida com aquele que não tem. Se você tem algo, se você tem comida, se você tem algo para ajudar o seu irmão, ajude. Essa palavra de João era que tocava as pessoas. E Jesus vai dizer depois, mais à frente, que não houve nenhum profeta tão grande na terra como João. Apesar que João não realizou milagres, mas as suas palavras eram tão poderosas e tão convincentes que ele não precisava se vestir bem, ele não precisava falar bonito. Muitas vezes ele chamava as pessoas de hipócritas na cara delas. Ele era duro, ele era, vamos dizer assim, ignorante de certa forma. Mas as pessoas iam a um lugar deserto. A Bíblia diz que toda aquela região ia a encontro de João. Ele não ficava indo de porta em porta procurar pessoas, ele não batia nas portas, ele não ia ao encontro das pessoas. As pessoas iam até ele, buscavam aquela palavra que muitas vezes era dura, de um homem ríspido, de um homem simples, mas que tinha palavras que tocavam a alma, que tocavam as pessoas por dentro. João era diferente. E, no entanto, o rei Herodes tinha um caso com a mulher do seu irmão Filipe. E ele não queria que ninguém soubesse daquela história. E Deus havia revelado aquilo a João. João alertou o rei e disse, olha, não é lícito a você, não é permitido a você que você fique tendo esse caso com a mulher do seu irmão. E ele prendeu João, encerrou ele na prisão e deixou ele lá. Mas o livro de Lucas vai dizer que, apesar dele ter feito isso, ele ainda continuava tendo um certo temor, um certo respeito por João. E ele sabia que as pessoas amavam muito João. As pessoas israelitas, muita gente gostava dele. E ele ficou com medo de matar João, de fazer algo, de feri-lo imediatamente. Então ele ficou tentando administrar aquela situação, mas numa situação de uma festa, ele acabou por prometer algo para a filha dessa mulher, Herodias, com quem ele tinha um caso. Ele prometeu que se ela dançasse para ele, ele daria qualquer presente que ela pedisse. E Herodias incentivou sua filha a pedir a morte de João, e ela fez isso e João acabou morto. Antes de morrer, João ainda enviou alguns discípulos a Jesus e perguntou para Jesus se ele era aquele que ele estava esperando, que todos estavam esperando, o Cristo. Quando os discípulos de João chegaram a Jesus e fizeram essa pergunta, a Bíblia diz que Jesus imediatamente curou, purificou, sarou feridas, fez milagres na frente dos discípulos dele e disse, vai lá e diga para João o que você viu e o que você ouviu. João morreu, mas morreu sabendo que tinha cumprido o seu dever, que tinha feito a sua missão de endireitar o caminho do Senhor. Era uma missão de vida que Deus deu para ele. Deus deu uma missão para ele desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu, o nome dele foi dado por um anjo. Não foi o seu pai que escolheu, não foi a sua mãe que escolheu. Foi um anjo do Senhor que escolheu o nome de João, assim como o nome de Jesus também foi vindo do próprio Deus. Ele era alguém realmente separado e ele cumpriu todo o seu ministério do início ao fim. Muito interessante, não é? A história desse profeta João Batista. Um homem realmente temente a Deus, um homem inspirador. Eu quero agradecer a você que esteve até aqui acompanhando esse vídeo e pedir que você esteja sempre conosco nos próximos vídeos que virão. Até mais!